Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo nesta sexta-feira. Sextou, meus amigos. Temos muitas informações aqui para a gente bater um papo, para a gente repercutir, para a gente trocar uma ideia. Vamos falar sobre todos os bastidores do futebol brasileiro. Teve rodada do Campeonato Brasileiro ontem também. E a gente vai trazer aqui também repercussões mundiais, bastidores do futebol brasileiro repercutindo de forma mundial, tudo isso a partir de agora aqui no nosso vídeo. Então já convido você para deixar aquele like, para colocar aí a sua opinião nos comentários. É uma extensão desse conteúdo aqui, é muito bacana ter você compartilhando a sua opinião e as suas informações também aí no espaço dedicado ao comentário. E também não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, beleza? E antes de mais nada, meus amigos, eu quero parabenizar os nossos parceiros da Tribo da Sorte, porque ontem a Loto Fácil saiu e a Tribo da Sorte premiou. É isso daí. E ó, eu sei de uma galera aí, ó, aqui da nossa comunidade que sempre faz uma fezinha lá na Tribo da Sorte. Então, com certeza, vai ter gente passando o final de semana feliz com o bolso cheio, hein? Tribo da Sorte bateu os 15 pontos na Loto Fácil pela quarta vez. A única plataforma no Brasil a ser premiada 4 vezes batendo 15 pontos na Loto Fácil. Então, se você não conhece a Tribo da Sorte, a sua possibilidade de conhecer já está aí. Estou colocando um link fixado nos comentários, um QR Code aqui. Vai clicar aí, vai abrir um chat e nesse chat você pede lá, ó, quero o cupom lá do canal Opina Porco. Eles vão gerar um cupom, vão te mandar e você pode utilizar na plataforma da Tribo. Ó, já a Loto Fácil já tem novo concurso para acontecer no dia 6. A quina está acumulada, dia de sorte acumulada, então você tem muitos e muitos bolões lá para você poder aproveitar, beleza? E meus amigos, eu fico muito feliz sempre quando os nossos parceiros da Tribo, eles conseguem premiações, porque afinal, cara, são parceiraços que sempre acreditam na gente, nos altos e baixos, tá sempre apoiando a gente, e apoiar eles é apoiar também aqui a nossa comunidade. Então, para quem quiser conhecer, para quem gosta aí de loterias e tudo mais, tudo regulamentado, tudo certinho, beleza? Tribo da Sorte mais uma vez premiada, parabéns para todo mundo aí. E meus amigos, vamos lá, tem alguns palmeirenses que estão bravos comigo aí, ó. É, os caras estão bravos comigo. Isso porque lá na plataforma vizinha eu fiz uma brincadeira. Mano, foi um meme, galera. Eu fiz um meme. Uma brincadeira que eu fiz onde eu coloco o estádio do Allianz atrás, sabe? Tipo um chroma key. E aí eu coloco uma música e eu falo, né? Ah, estreia do Arias, Allianz lotado, para ver ele voltando para marcar o lateral. Aí eu colocando óculos assim, vendo assim, ó, ele voltando para marcar o lateral. Teve gente que não gostou, bicho. Oh, como que as pessoas na rede social, elas estão com o termômetro alto, né? Eu acho assim, eu acho que os caras devem ficar bravos comigo que eu falo de Abelete, de Leilete, então eles já aproveitam e dão uma hateada lá. Mas eu gosto, é legal porque dá engajamento também. E é muito bacana esse engajamento dos haters. Afinal, eles são importantes para o nosso ecossistema. Vocês sabiam? Ó, para quem faz aí conteúdo na internet, sabe que existe um ecossistema. E esse ecossistema ele tem que estar em equilíbrio. Ele tem que estar em equilíbrio. É tipo a nossa flora intestinal. A gente precisa de um equilíbrio. Então você tem algumas bactérias lá que elas fazem o bem, são bactérias, mas que fazem o bem pra gente. Elas mantêm pH, elas mantêm tudo equilibrado dentro do nosso organismo. Eles são exatamente isso, eles são algumas bactérias aí que fazem o bem. Então, querendo ou não, eles engajam, eles vão lá e comentam. E assim, cara, eles são os haters, eles geralmente são muito fiéis. Porque assim, tem pessoas que gostam do seu conteúdo e às vezes o cara ele não vai assistir todo vídeo que você publica, ele não vai comentar em toda opinião que você traz. O hater, ele comenta. O hater, ele assiste. Na verdade, assim, quando o vídeo entra no ar, ele é o primeiro a assistir, ele já é o primeiro a comentar. E além disso, ele ainda compartilha com outras pessoas também. E os caras, mano, os caras ficaram bravos. Uma página palmeirense fazendo isso. Estou deixando de seguir. Ah, me poupe, né, galera? Na moral, velho, eu não tenho... Eu ainda coloquei que era uma brincadeira. Eu não tenho paciência com os caras desses, não. E aí, um desses haters aí, ele comentou o seguinte. John Arias, no Fluminense, sempre voltou para marcar a lateral. E agora
aparece esse daí falando essa abobrinha. Primeiro que o cara levou a sério a brincadeira que eu fiz, sendo que eu falei que era uma brincadeira. Mas o Abel vai colocar ele pra marcar lateral mesmo, tá? É brincadeira, mas sabe aquele tipo assim, eu tô brincando, mas é sério? É, infelizmente. Aí eu fui assistir um jogo do Fluminense, lá na Super Mundial de Clubes. Neto, tu assistiu um jogo do Fluminense só pra provar que o hater tava errado? Assisti. É ter tempo, né? Eu tô gravando esse vídeo tarde pra caramba, porque eu assisti o jogo. Eu assisti. Galera, eu assisti o jogo do Fluminense versus Inter de Milão. E em nenhum momento o Arias marcou lateral. Todas as descidas ofensivas que a Inter de Milão, com domínio de bola, fazia sobre o Fluminense, as linhas do Fluminense todas baixavam. E tinha apenas 2 jogadores que ficavam no campo do adversário para eventualmente ter uma aceleração no contra-ataque. Que foi o que aconteceu naquele jogo, inclusive, que o Fluminense venceu por 2-0. E um desses jogadores quem que é? John Arias. O John Arias não voltou para marcar lateral. Então assim, os caras eles falam umas coisas que vêm na cabeça deles. Eles nem sabem o que eles estão falando. Dentro de um Super Mundial contra a Inter de Milão, o Arias não voltou em nenhum momento para marcar a lateral. E olha que a Inter foi várias e várias vezes, né? Bombardeou o Fluminense. E o Fluminense conseguiu 2 excelentes jogadas, fazendo 2 gols e vencendo o jogo, inclusive com uma participação do Arias. Então assim, pessoal, a galera fala umas besteiras e não consegue provar, né? Pelo menos eu provo aquilo que eu falo. Mas foi uma brincadeira. Eu não estava falando sério. E eu espero que isso não aconteça. Vamos lá, vamos falar sobre outra coisa agora. Queridos, por falar em Fluminense, o Fluminense empatou com o Bahia, né? 1-1. Eu tava vendo, eu acho que foi na Itatiaia, na Rádio Itatiaia, eu não me lembro bem, que o Tite ele tinha um novo pensamento, um novo esquema tático para encaixar o Gerson de uma maneira diferente. E parece que não deu certo, né? Porque o Cruzeiro perdeu mais um jogo por 2-1 contra o Curitiba, continua no jejum e, além disso, protesto, vaia, enfim. Aquilo que eu falei para vocês, meus amigos, o Pedrinho ele deu um tiro no pé em colocar o Tite. E isso daí, ó, foi cedo, hein? Foi cedo. Eu achei que o Tite pelo menos ia dar pelo menos uma relampeada, sabe assim, umas vitórias aqui, outra ali. Pelo menos ia fazer um barulho no início. E aí depois ia ser realmente o declínio. Não, ele já começou no declínio já, né? Não deu nem tempo, já caiu já. E tá indo por água abaixo. E os caras estão dispostos a sustentar a situação. É que assim também, o Pedrinho lá, do supermercado BH, ele fala assim, que ele vai bancar o cara, mas quando você vê, ele já tá zarpando com o cara. Não acho que ele vai bancar, não. Vai chegar uma hora que, meu, ou você continua jogando dinheiro fora, porque tá jogando dinheiro fora. O Cruzeiro investiu muito, o Cruzeiro deixou de vender jogadores por bons valores, né? O próprio Caio Jorge, que o Flamengo queria. E além disso, contratou o Tite com certeza por cifras bem altas, contratou o Gerson por cifras bem altas e até agora tá jogando dinheiro fora. Resultado? Não apareceu. Não sei não, viu? Eu tenho a sensação que se os caras forem esperar resultado vai ficar até o final do ano. Mas enfim, fica Tite. Tá fazendo um excelente trabalho no Cruzeiro. Tô gostando muito. E meus amigos, olha só. Matéria lá do jornal Marca da Espanha. Eu tenho 2 assuntos aqui para trazer para vocês. E esses 2 assuntos eu acredito que eles são correlatos. Eu não acho que isso aqui seja uma matéria por acaso. Eu acredito que o nosso futebol, ele vem se projetando muito bem. O jogo que eu assisti ontem do Fluminense e da Inter de Milão é a prova de que as equipes brasileiras foram muito bem no Super Mundial de Clubes. Depois você teve mais uma equipe brasileira também indo muito bem no Intercontinental, né, que foi Flamengo e PSG, levando o jogo ao máximo da decisão. O futebol brasileiro, eu acho que ele tá sendo bem visto lá fora. Não só os jogadores brasileiros, mas o futebol brasileiro ele tá ganhando uma projeção. Olha só essa matéria aqui, tá? Eu tenho 2 matérias aqui que eu acho que mostram
esboçam isso pra gente. É uma mudança na forma ali de enxergar o futebol brasileiro. Olha só, matéria lá do Marca, que é um jornal espanhol, beleza? O Marca, lá na coluna do Real Madrid, ele traz alguns destaques na matéria, e essa matéria é um dos destaques. O Vinícius Júnior, ele se tornou um destaque recentemente lá fora, principalmente devido às declarações do diretor de futebol do Flamengo. Vocês lembram que eu fiz um vídeo para falar sobre o Vinícius Júnior no Flamengo? Coincidência ou não, uma semana e meia depois, o José Botto faz essa brincadeira na coletiva, falando do Vinícius Júnior, só que essa brincadeira, ela repercutiu sério na Espanha. E aí eu tenho outro assunto também, que eu acredito que seja um mix de coisas que está acontecendo aqui dentro do nosso futebol, e é legal a gente entender isso. Vamos lá, ó. Olha o destaque da matéria, Flamengo sobre o futuro de Vinícius Júnior. Não teríamos que pagar nada ao Real Madrid. Essa é a chamada da matéria. Os rumores sobre o futuro do astro brasileiro no Real Madrid continuam a circular. O vínculo entre Vinícius Júnior e Flamengo nunca foi verdadeiramente rompido. O clube que o formou antes de sua transferência para a Europa emitiu mais um comunicado público, desta vez bastante direto, alimentando debates sobre o futuro do brasileiro no Real Madrid. Cara, olha só a matéria da Espanha, velho, do jornal espanhol. Os caras estão... Aqui no futebol brasileiro foi tratado como uma brincadeira. Lá fora os caras estão levando a sério. Vai vendo. A pista surgiu em um cenário carregado de simbolismo. A apresentação de Lucas Paquetá, recém-chegado ao Flamengo e amigo próximo de Vinícius, desde os tempos que já jogavam junto no clube carioca. Lá, o diretor de futebol do Flamengo, José Botto, foi questionado diretamente sobre um possível retorno do ponta do Real Madrid. A porta está sempre aberta para ele, insinuou Botto, antes de ir além com uma declaração que não passou despercebida. O contrato dele está perto do fim, não precisaríamos pagar nada ao Real Madrid. Essa declaração se refere diretamente à situação contratual do jogador, já que seu contrato com o clube termina em junho de 2027 e a renovação ainda não foi definida. A posição é clara. O clube, agora ele está falando do Real Madrid, o clube considera a renovação de contrato de Vinícius Júnior como uma prioridade antes do seu último ano. Fiorentino Pérez não está disposto a perder uma das maiores estrelas do projeto de graça. Embora as divergências financeiras com os representantes do jogador tenham paralisado as negociações. O dinheiro, por enquanto, é o principal obstáculo. Enquanto isso, o burburinho em torno de Vinícius continua. Agora, o Flamengo entrou na disputa, apostando no apelo emocional, o que eu falei naquele vídeo lá. O que eu falei, muita gente fala que a gente dá umas viajadas aqui, mas você vê que até os caras, esse aqui é o Marca, cara, um dos principais jornais esportivos da Espanha. Até os caras também, eles estão abordando um apelo emocional da mesma forma que eu falei em vídeos passados. E na constante lembrança de sua cidade natal. O próprio Botto deixou claro que, além dos números, a decisão final só dependerá do jogador. É uma parada meio abstrato, né? Só que esse tipo de matéria, em um jornal de altíssima repercussão na Espanha, ele pode colocar a água no bule para esquentar a ponto de do Real Madrid sentir a pressão um pouco e dar uma acelerada na negociação? Porque o Real Madrid, eles estão incomodados com a negociação do Vini. O Real Madrid tem um receio de que o Vinícius Júnior não se vê mais dentro da equipe. Já existe rumores desses, principalmente por desempenhos recentes do atleta, por vaias que a própria torcida está levantando contra o atleta. Então esse é o tipo de matéria aqui, meu amigo, que coloca um tempero em toda essa história. Joga uma pimenta. E por que eu falo para vocês que eles estão começando a enxergar os movimentos do clube brasileiro e as repercussões do clube? Antigamente isso aqui era tratado como piada,
quando uma equipe brasileira... Em nenhum momento na matéria aqui falou-se de brincadeira. Em nenhum momento a matéria trouxe um tom de brincadeira. Vocês perceberam isso, né? Não teve. Ah, o diretor de futebol do Flamengo brincou. Não, não teve essa expressão. Agora, vamos lá. O que eu acho que complementa isso. Olha isso daqui. Matéria lá da BP Money. Times brasileiros lideram contratações em janeiro. E investe quase 1 bilhão nessa janela. O Brasil lidera em contratações e ficou no top 3 em gastos. 456 jogadores chegaram aqui no Brasil. Contratações recentes. Enquanto na Espanha, que foi a segunda colocada, foram 244 contratações. Ah, Neto, mas espera aí. Essa não é a janela principal deles, e é a nossa janela principal. Beleza, pessoal, eu sei. Eu sei disso. Mas vocês concordam comigo que isso é muito relevante? E em gastos, o Brasil ficou no top 3. O Brasil só perdeu para a Inglaterra, quase 2 bilhões de investimento, né? O Brasil teve 1. E depois para a Itália. A Itália teve 1,5 bilhão de investimento. E eu arrisco dizer que da forma como estão indo as coisas, daqui uns dias o Brasil passa a Itália. É que a Itália está tentando renovar o futebol deles, né? Então eles estão fazendo muito investimento, porque o futebol lá está meio ultrapassado, o futebol italiano. Então eles estão tentando acelerar contratações. Você tem isso também, esse movimento na Itália. Mas o Brasil no futuro pode até passar a Itália, cara. Né? Dependendo como for aí as próximas temporadas do futebol italiano. Mas olha só que loucura. Então, o mundo, eles estão começando a enxergar o futebol brasileiro de outra forma. E isso começa com as boas práticas do futebol. Palmeiras exportando grandes jogadores, Flamengo também fazendo isso. Palmeiras agora trazendo John Arias da Premier League, trouxe o Carlos Miguel também. Flamengo trouxe o Paquetá. O Botafogo trouxe o Danilo. Cruzeiro trouxe o Gerson. Tudo isso vai contando. Tudo isso vai trazendo pra gente mais autoridade, mais seriedade. Então, por mais que a negociação entre Vini Júnior e Flamengo não vai sair agora, não acho que saia, né? Não sei, né? Isso daí é imprevisível. Mas assim, a forma como eles enxergam o futebol brasileiro está mudando. E isso mostra que as equipes brasileiras elas avançaram e estão indo muito bem. Estão indo muito bem na missão de serem mais fortes, de conseguirem trazer jogadores com um valor ali superior. Claro que por um lado vai inflacionando o futebol também pra gente, tem essa parte negativa, mas é aquele negócio, né? Só pode pagar quem tem dinheiro. Então, lamentavelmente, o comércio ele é assim, e no futebol não é diferente também. Tá bom? Então coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto, boa sexta-feira pra todo mundo, valeu, falou, até mais.